Belezas! Recomeçando a nossa live de hoje especial, uma semana onde a gente vai falar sobre propósito, sobre as pistas para desvendar, descobrir, identificar o seu. A gente começou aqui, mas a gente teve um problema, parece que caiu. Então nós vamos recomeçar. Vocês estão aí, gente? Volta para cá, hein? Volta para cá. Então, essa série de lives dessa semana, a gente decidiu ontem fazer, como eu estava falando com vocês, e a gente tem um grupo de devocional que chama Devocional Vivendo de Propósito. Bom dia, Carla, seja bem-vinda. E hoje, essa semana nós decidimos, eu decidi compartilhar com as meninas, de fazer todos os dias às 8 horas da manhã uma live devocional, mas para que a gente se aprofunde sobre propósito de vida, e as pistas que desvendam o nosso. Por quê? O que eu mais vejo, vou colocar aqui, tá, gente? O tema de hoje, o que eu mais vejo são pessoas ou que estão perdidas e não sabem o seu, ou que já identificaram, mas não sabem o que fazer com isso. Então, essa semana, eu peguei um devocional que eu ia trabalhar dentro do grupo e a gente destrinchou ele para trabalharmos todas aqui, ao vivo. E se você ainda não faz parte do nosso grupo, você tem a oportunidade de participar de forma gratuita. É só você mandar, ou você entra na minha bio, que vai ter lá grupo de devocional, ou você manda pra mim no direct devocional, que você vai receber o link pra participar do nosso grupo, tá? Então, hoje nós vamos falar da primeira pista pra gente poder entender o chamado de Deus pra nossa vida, começar a destrinchar e compreender sobre o propósito da nossa existência. E ontem nós falamos, sobre essa realidade de que você tem um propósito, que você nasceu para um propósito. Então a gente fez leituras ontem, tá gravado, você pode assistir lá no feed, você vai ter acesso. Nós nos aprofundamos na palavra onde que apontava para isso, para essa informação, para que você tivesse essa convicção de que você não está aqui de forma aleatória e que a sua existência é a prova de que esse tempo, essa geração precisa de algo que você sabe fazer, algo que só você contém. E enquanto a gente não entender isso e começar a expressar isso no que a gente faz, a gente vai viver à margem do que a gente poderia estar vivendo, tá? Então eu vou colocar aqui, hoje o tema é o propósito dos dons e talentos. Durante todas essas semanas nós vamos falar das pistas. Amém, Carla, amém. Ainda vou trazer você aqui pra gente poder conversar, hein, Carla? O propósito dos dons e talentos. Então hoje é a pista 1. Vocês estão preparadas? Como é que funciona aqui as nossas lives, tá? Pra quem tá começando aqui pela primeira vez, a gente faz o seguinte. Toda vez que eu falo alguma coisa que faz sentido pra você, você comenta com um foguinho ou faz algum comentário, reage, porque o Instagram entende que aquilo que está sendo falado é relevante. E a segunda coisa é que você compartilhe essa live com pelo menos 5 amigas, 5 mulheres, para que elas possam acessar uma mensagem que elas não acessariam porque eu não as conheço. Então, qual que é a vantagem dessa ferramenta do digital? É que a gente pode ampliar a nossa mensagem, qualquer que seja. Isso acontece, né, gente? Tanto no positivo quanto no negativo. A gente sabe que hoje, no contexto digital, são muitas informações, a gente recebe muita informação. Então, que tal você começar a compartilhar, espalhar para o mundo, para outras pessoas, mensagens e conteúdos que sejam conteúdos relevantes para a vida dela? Então, por isso que eu sempre falo, manda aqui um aviãozinho, gente, para 5 mulheres, chama as amigas, chama a sua família, alguém que está precisando sair de um lugar de estagnação, que é o meu papel, é o meu chamado. Ok? Combinadas? Então, vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar nesse tema especial, falando como, se aprofundando nessa realidade de que cada existência, cada talento, cada detalhe da nossa história conta no que se refere ao propósito da nossa vida. Que você já tem aí dentro, através de toda a sua jornada construída, vivida, experiências, você já tem as pistas que apontam para este propósito, que vai ser revelado. Entende? Então Deus nos deu algo, Deus colocou em nós algo, uma semente de um propósito. Então você já tem um potencial interno para ser desenvolvido e expresso no mundo, que de alguma forma vai fazer com que você viva melhor e que você impacte a vida das pessoas. E se você, na sua história, em algum momento, pensou ou acreditou que tudo aquilo que você estava vivendo, seja bom ou seja ruim, estava desconectado ou sem sentido,
eu vou dizer pra você que essa live foi feita pra você, tá? Essa live foi feita pra você. E eu quero começar com uma reflexão, tá? Quantas de vocês já se perguntaram, olhando pra sua história, pra sua vida, como é que as peças da vida de vocês se encaixam? Quando você olha pra sua jornada de profissional, de vida, de relacionamento, você tem alguma percepção de que parece não fazer sentido dentro desse contexto, né, de realização, de propósito? Quando você olha para sua vida, você tem a impressão que tem algumas coisas soltas que não fizeram sentido você viver? Fala pra mim se isso é algo que vocês já pararam em algum momento pra pensar, esse curso que eu fiz, esse casamento que eu tive, esse lugar onde eu morei, sabe, quando você olha e fala assim, gente, minha vida parece um monte de peças soltas. Vocês já tiveram essa sensação? Ou vocês olham pra sua história e vocês acreditam e percebem que tudo foi muito bem encaixadinho? Qual que é a sensação que você tem? Fala aí pra mim, a 1 ou a 2? Qual que é a sua realidade? Fala pra mim. Ah, não, Karina, eu não entendo, não. A minha história é um monte de experiências soltas. Ah, não, a minha vida é muito bem costuradinha. Tudo que eu fiz tá ali, ó, costurado. Eu quero saber, Sandy, vamos trocar. Essa live aqui é mais uma roda de conversa na cozinha de casa. Número 1. Parece que tem umas pontas soltas. Ótimo, Carla já compartilhou. Fala aí, gente. Conta pra mim. Qual que é a sua realidade? O que é que você percebe? Ah, não, Karina, eu percebo que as coisas que eu fiz hoje já sei que fazem sentido. Fala pra mim que eu quero saber. Conta a sua história pra mim. Isso eu vou compartilhar aqui, ó. Nunca havia pensado nisso, mas pensando agora, número 1. Que bom, Simone, que bom. Deixa eu só abrir pra cachorro aqui, gente. Que aqui em casa é assim, tá? Cachorro, periquito, papagaio. Então vamos lá, olha só, vamos nos aprofundar, presta atenção. Quando a gente olha pra nossa história, pras nossas experiências, de forma isolada, a gente tem aí essa percepção de que parece que a gente viveu coisas aleatórias, né? Mas será que é mesmo? E se eu te falar que, na verdade, cada uma delas é uma pista ou uma peça desse grande quebra-cabeça que é o seu propósito? Olha só, presta atenção. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Deus não desperdiça nada. Ah, Karina, mas então tudo é controlado? Não, gente. Deus nos deu livre-arbítrio. Não é tudo controlado, sabe? Não é tudo controlado. Ele nos deu livre-arbítrio, mas, de alguma forma, Deus não desperdiça nada. Parece que não faz sentido. E isso é algo muito comum, viu, Cláudia, né? Deve ser Cláudia Camargo. Cláudia, isso é algo muito comum. Entende? Isso aí que você tá falando é algo muito comum. Só um minutinho, gente. Só um minuto que eu vou dar um grito aqui. Fica aí que eu quero falar uma coisa com vocês. Aí, vamos lá. Presta atenção. Então, essa sensação de que você olha para o redor, principalmente quando você decide fazer uma mudança, decide melhorar de vida, ou você olha para onde você está e aonde você está não está fazendo mais sentido, você tem aí essa impressão, essa sensação de aquele ambiente não te cabe mais. Só que a gente tem um desafio muito grande aqui, respondendo a Cláudia, tá? De desapegar. A gente tem uma necessidade muito grande de agradar as pessoas, de pertencer, e a gente acaba tendo dificuldade de desapegar, às vezes, de relacionamentos e de ambientes que a gente já percebe ou já sente que não fazem sentido mais a gente estar. Essa percepção sua, Cláudia, é algo muito importante. Ela aponta para um movimento de mudança, entende? Então, o que eu quero que vocês entendam, se vocês saírem daqui entendendo gente, apenas isso pra mim já é uma grande vitória. Eu quero que você entenda que Deus não desperdiça nada.
tudo que Deus te deu está aí inserido dentro de você e que de alguma forma está desejando ou esperando, na verdade, que você o reconheça e que você potencialize e coloque no mundo. Então, nada do que você sabe fazer, do que você viveu, experienciou, a gente desperdiça. Dentro da mentoria, por exemplo, de negócio com propósito, quando a gente vai fazer um desenho sobre o modelo de negócio para fazer uma nova escolha profissional, o mapeamento dos talentos é a coisa mais importante, porque a gente vai entender de tudo aquilo que você viveu e experienciou, quais são hoje, porque cada ciclo, cada momento da vida a gente vai olhar de uma forma diferente, a gente vai definir qual hoje é o conjunto de peças que você necessita desenvolver, se capacitar, olhar, focar para que você possa imprimir isso naquilo que você faz. Então, seja você trabalhando com o digital, seja você empreendedora, seja você trabalhando com carreira profissional, isso se aplica, ok? E para que a gente possa se aprofundar, o texto que eu tenho enquanto base, para a gente poder se aprofundar, gente, na verdade não é um texto, ele é como é que fala? Ele é uma parábola, ele é uma história. Então, depois eu quero que vocês leiam. Vocês vão ler Mateus 25, mas aqui eu quero ler algo com vocês, ó, presta atenção. Nós vamos ler aqui o texto base, um dos textos bases para nossa conversa é Romanos 8:28. Por quê, gente? Porque na Bíblia é onde a gente vai ter descrito esse direcionamento sobre qual é o propósito chamado da nossa vida. Então, eu falei com vocês, essa semana e esse mês eu vou usar sempre 3 referências. O meu conhecimento técnico, tanto quanto profissional sistêmica, quanto espiritual, que eu uso é a palavra. Então, a gente vai falar sobre uma vida com propósito, a gente vai falar sobre você encontrar o seu lugar no mundo e vamos falar sobre aquilo que Deus já nos revelou sobre você, sobre quem você é, sobre aquilo que Ele tem. E lá em Romanos 8:28 fala o seguinte, cadê? Olha só. Sabemos que Deus age em toda... Coloca aqui pra mim o texto, tá, gente? Para as pessoas que chegarem verem. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, tá? O que tá falando aqui pra você? Deus te criou para algo. E ele, em outras versões, vai falar o seguinte, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontece, tudo que nós temos, coopera para aquilo que Deus tem para nós quanto plano. E na Bíblia fala que o que Deus tem para nós quanto plano é algo, né? O plano de Deus para nós é bom, perfeito, agradável. E lá em Jeremias 29 fala que é um plano de paz e prosperidade. Mas para que a gente chegue nesse lugar, nós temos que estar conscientes, sair do automático. A gente precisa estar se desenvolvendo, ou seja, caminhando, discernindo o que a gente sabe, o que a gente não sabe, qual é o ponto forte, qual é o ponto fraco, se desenvolvendo e se preparando para esse lugar de paz e prosperidade. Não adianta você querer viver paz e prosperidade, querer viver uma nova realidade na sua vida, na sua história, da sua família, se você não se capacitar para isso. Então, muitas vezes, aquilo que nós não alcançamos quanto milagre, quanto desejo, quanto sonho, na verdade, a gente não alcançou ainda porque a gente não se preparou para isso. A gente tá aí fazendo, ajudando as pessoas, executando tarefeira e tal, buscando agradar os outros, buscando a pertencer, mas e reclamando porque a gente ainda não tem a vida que a gente deseja. Por quê? Porque às vezes você está no lugar que você não deveria. Ou às vezes você não está se empenhando em colocar aí no mundo o que você já é e tem aí dentro, porque você simplesmente... Ai, gente, olha, o Instagram tem umas coisas assim, hein? Adoro essas... Eu não sei como que ele faz esses foguetes aí, mas eu amo. Então, olha só, é porque às vezes você tá tão desconectada de si mesma, tá tão na não aceitação de quem você é, que você simplesmente se desconectou, se desligou, desalinhou, sabe? E aí você fica aqui sem ter os resultados que você deseja, vivendo uma vida meia boca, vivendo uma vida na escassez, infeliz no seu relacionamento, infeliz no seu trabalho, infeliz com a sua conta bancária, reclamando da vida, se sentindo vazia, mas você quer mudar e não entende. O primeiro passo da mudança, gente, é sempre o autoconhecimento. Sempre.
Porque a gente só muda o que a gente tem consciência. O que a gente não tem consciência governa a nossa vida. Então, se eu não tenho consciência de quem eu sou, eu vou viver de acordo com aquilo que as pessoas esperam. Se eu não tenho entendimento do meu propósito, eu vou viver o propósito de outras pessoas. Se eu não tenho clareza dos meus sonhos, eu vou estar construindo o sonho de alguém. Faz sentido, gente, o que eu tô falando pra vocês? Então, quando a gente lê esse texto de Romanos 8, 28, o que ele fala para a sua vida, e assim a gente pegando de uma forma de uma aplicação bem prática, vamos dizer assim, que você compreenda que você já tem tudo que você precisa para construir uma nova realidade, o que você precisa é aprender a acessar. E que tudo aquilo que você viveu, seja de bom ou de ruim, de alguma forma colabora para viver o chamado de Deus e o propósito de Deus na sua vida. Porque afinal, sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então, primeiro eu preciso me relacionar com Deus, primeiro eu preciso identificar o meu propósito e eu preciso, a partir disso, entender que tudo aquilo que eu vivi colabora para isso, tá? Essa é a introdução, ok? Então, os dons de Deus, os talentos que nós temos, que Ele nos colocou, e percebendo ou não, eu não sei se você tem clareza. Você tem clareza sobre os seus dons e talentos? Coloca aqui pra mim, eu quero saber. Porque percebendo ou não, Deus tem nos colocado e colocado a gente em algumas situações, tá? Ao longo da nossa vida, ao longo daquilo que a gente está experienciando, para que a gente se desenvolva talentos e habilidades, a gente tenha acesso a oportunidades de desafio que nada mais são uma forma de nos preparar para algo maior. Que bom, Carla, que está fazendo sentido. Então, tudo aquilo que você viveu essa semana, você vai entender. Hoje a gente vai falar o propósito dos dons e talentos. Amanhã nós vamos falar sobre o propósito da dor, do desafio, o propósito da espera, ou seja, quando a gente não tem a resposta que a gente deseja. Tudo tem um para quê. Gente, Deus não faz nada desordenado. Nosso Deus é um Deus de ordem. Então, Ele já tem algo preparado para você, já desenhou algo para você acessar, você vai precisar se capacitar. Talvez o que você está precisando é sair desse lugar, começar a mudar, se colocar em novos ambientes para você começar a ampliar a sua visão, entender melhor quem você é, potencializar isso para viver essa nova realidade. E aí eu vou até contar uma história para vocês, tá? Presta atenção. Uma história simples. Isso eu li num livro. Uma mulher, ela tinha, por volta dos 30 anos, ela começou a se perguntar, fazer essa pergunta que nós estamos fazendo aqui. Olhando para a sua história, é o que a gente se aprofunda, tanto na comunidade MVP, a gente vai liberar as vagas para vocês na sexta-feira novamente, uma nova pré-venda, e na semana que vem nós vamos começar a abrir para que todos vocês. Mas a ideia do programa de desenvolvimento, né, esse programa de desenvolvimento continuado, que é a comunidade, que começa agora no final de novembro e a gente vai ficar 1 ano juntas, toda uma estrutura que eu trabalhei nessa minha vida com as mulheres, de forma a resgatar a identidade, ativar chamado, potencializar os recursos que você tem, para vocês viverem o plano de Deus. Para vocês entenderem que vocês precisam buscar os recursos certos para serem mulheres melhores no mundo. E fazer uma nova escolha profissional que se encaixe naquilo que vocês desejam, que tem a ver com quem vocês são, com o propósito de vocês. Mas essa mulher, vou dar o nome dela de Joana, tá? Ela tinha 30 anos e ela começou a fazer essa investigação, esse olhar para dentro para entender sobre o chamado dela, sobre o propósito da vida dela, que ela se sentia infeliz. E ela olhou para as experiências dela quanto infância e adolescência, e ela ela foi lembrando que quando ela tinha na faixa dos 13 a 15 anos, né, não lembro direito, no tempo de escola, ela foi líder de torcida. Isso é essa história de uma mulher americana. Então ela foi líder de torcida desde essa época até o último ano do ensino médio. Aquela experiência que parecia tão distante da vida adulta dela e que parecia também que não fazia sentido como parte de um propósito maior. Porque, né, se a gente vê os contextos e os filmes, né, dos norte-americanos falando sobre as líderes de torcida,
dava a impressão de que era algo muito fútil, né? Algo muito de vaidade, enfim. Então ela olhava para aquela parte da história dela, torcendo para o time, fazendo aquele movimento, e ela não via nenhuma conexão, né? E ela, quando a gente faz, tem um exercício que a gente faz, uma ferramenta para poder trazer essas investigações, que a gente vai olhando para os ciclos da vida. Eu vou até fazer isso com vocês lá na comunidade, que eu já estou desenhando os nossos encontros. Mas ela olhou e falou assim, isso é bobagem, isso aí aconteceu, eu vivi. E aí, ela não imaginava que aquilo poderia ter alguma coisa a ver com um propósito de vida dela agora, quanto adulta. Até que um dia ela foi numa conferência onde ela viu mulheres assim apaixonadas falando sobre guiar outras mulheres, guiar outras pessoas a viver uma vida mais próspera, uma vida de fé, né? Que era num contexto religioso. E naquele momento, presta atenção nisso, gente. Você acha que essa história tá aí sem nada? Presta atenção. Naquele momento, naquela conferência de mulheres, naquele lugar, quando ela viu aquilo, o Espírito Santo veio e revelou a ela naquele momento. Ela entendeu o porquê dela, qual era o sentido do tempo que ela foi líder de torcida. Ela percebeu que aqueles anos sendo líder, nada mais foi como uma preparação para ela estar à frente de grandes públicos. Para ela aprender a se posicionar, a inspirar outras pessoas. E foi aí que ela começou a conectar os pontos. Deus já estava trabalhando isso na vida dela lá quando ela tinha 13 anos de idade, 15 anos de idade, moldando ela para algo que ele havia planejado e que ela não fazia ideia. Nossa, gente, até arrepiei. Ai, gente, Deus é lindo demais, né? E aí, olha só, presta atenção nisso. Meu primeiro trabalho com mulheres, eu nunca me senti, gente, eu trabalhei com pessoas, eu sou farmacêutica e bioquímica de formação. Eu trabalhei com, né, mas sempre fui muito empreendedora, tem mais de 17 anos que eu empreendo, então eu já tive loja de roupa, já tive pizzaria, já trabalhei com personalização de festa, com cosméticos artesanais, já fiz muitas coisas, trabalhei olha, presta atenção, e duas coisas que eu fiz, que se eu fosse olhar pra minha história, poderia ser algo aleatório, mas foi exatamente duas experiências que eu tive que me prepararam hoje para ser mentora. A primeira delas foi de forma voluntária, há 17, 16 anos atrás, como líder de um projeto que se chama Mulher Única, que era um movimento que a gente fazia dentro do contexto da igreja, de forma voluntária e gratuita, que durante 3 meses nós era um curso que a gente treinava as mulheres para que elas pudessem resgatar a identidade, serem curadas, para viver para que elas pudessem viver aquilo que Deus tinha enquanto plano. Eu não fazia nada, gente, eu não trabalhava com nada de desenvolvimento humano, eu era empreendedora, fui 3 anos corretora de imóveis, então era nesse contexto. E eu falava, gente, nunca imaginei que aquela experiência, que foi profunda, transformadora na minha vida, de alguma forma pudesse contribuir para hoje fazer o que eu faço. Depois eu trabalhei uns 2 anos como dentro de uma empresa, né, que trabalha o marketing de relacionamento com produtos de longevidade. Eu fui líder também. E aquilo ali, aqueles anos trabalhando, né, quase 3 anos, 2 anos e meio, aquilo ali me preparou hoje para ser líder de um movimento. Eu errei e acertei muito. Então, o que você viveu, a sua história, aquilo que você recebeu quanto dom e talento na sua vida desde a sua infância, na nossa live de ontem a gente falou sobre a nossa infância, sobre o que você gostava de fazer, sobre o que você gostava de brincar, que tem a ver com os dons e talentos também. Então, naquela mulher que hoje é uma mulher que ela ela é palestrante, ela treina outras mulheres, assim como eu, ela percebeu que os anos como líder de torcida prepararam ela emocionalmente falando e também a sua comunicação para que hoje ela pudesse inspirar outras mulheres. Agora eu vou perguntar para você, quais são os dons que Deus tem colocado que Deus colocou na sua vida? O
que você pensa aqui? Se você tiver isso, gente, se chegar uma informação pra você que você ainda nunca tinha parado pra pensar, coloca aqui pra mim, tá? Que eu quero saber. E ainda há tempo de você compartilhar isso aqui, que a gente vai entrar agora nas reflexões principais, que são as reflexões mais importantes. Eu quero que você compartilhe ainda essa live com algumas amigas, mas eu quero que você comente aqui com um foguinho, ou fale aqui. Bom dia, Tami! Então, quais são os dons que Deus te colocou? Quais são aquilo que você tem, gente, quanto talento natural, que você tem facilidade, uma habilidade que você desenvolveu ao longo do tempo, ou não, ou que você tinha lá atrás, que sempre fez com facilidade, hoje você nem olha muito pra isso. Ou, de repente, experiências que você teve na sua vida. Conduzir grupos, a Tami já falou que conduzir grupos, ela tem essa facilidade. Então, como que ela tem essa facilidade? Em algum momento da vida dela lá atrás, talvez até na experiência quanto adolescente, talvez ela tenha sido movida a ser líder, a liderar alguma coisa. A ser líder de grupos. Eu era sempre escolhida para ser líder do grupo na escola, dos trabalhos. Eu era sempre chamada para falar, uma pessoa do grupo tem que vir falar, Karina fala. Sabe? Então, por quê? Porque já estavam jogando luz sobre algo que você tem enquanto característica, que aponta para o seu propósito. Eu ia citar isso agora. Por exemplo, a Tami poderia ser líder do Grêmio Estudantil. Comissão de formatura. Sabe? Então, parece que eu vivi essa experiência, mas quando você vai desenhando na sua linha do tempo, você vai vendo quantas vezes isso se repetiu. As pessoas te chamavam para estar à frente porque você tinha facilidade na comunicação, ou você é extrovertida, enfim. Entendem? Então eu quero que você comece a olhar para isso. Pensa nas oportunidades que você teve, nas dificuldades que você enfrentou, nas pessoas que você conheceu. Será que Deus já não estava usando essas experiências para direcionar você para o propósito que Ele já tinha na mente dele? Assim como foi comigo, eu era sempre líder, gente. Eu era sempre líder. Eu tinha dificuldade de não ser líder. Por quê? Porque eu tinha isso. A gente tem que aprender, né? Quando a gente trabalha com equipe. Mas eu sempre era essa que queria estar à frente, queria estar no controle, queria estar conduzindo as pessoas. Entende? Então eu quero que você aí anote 3 coisas que vocês vão refletir de hoje para amanhã. E amanhã a gente vai ter a nossa terceira live, que a gente tá desvendando essas pistas para entender qual é o chamado de Deus para nossa vida. A primeira você foi chamada para um propósito. O de hoje qual é o propósito dos seus dons e talentos, que a gente está falando aqui. E aí essa semana a gente vai falar o propósito da sua dor, o propósito da espera, o propósito dos seus sonhos. Tudo aí que está se movendo em você, essa insatisfação, essa percepção que a Cláudia falou de que eu não estou no ambiente certo, eu não estou me sentindo mais à vontade com as pessoas que eu estou convivendo, isso é um convite à mudança. Então vocês vão anotar e vão refletir, vão responder e vão trazer para mim isso depois lá no direct. Eu vou deixar uma caixinha para vocês compartilharem lá comigo, tá? Os seus aprendizados, suas dúvidas. E amanhã a gente volta aqui às 8h07. Presta atenção. Primeira coisa, quais talentos naturais você já sabe que tem, mas que muitas vezes você nem valoriza? Quais são? Karina, não sei. Eu não sei, não tenho talento. Vou te ajudar. Pelo que as pessoas normalmente pedem ajuda? Fala com a Selma que ela é ótima. Fala que ela resolve isso aí rapidinho. Pode ser, gente, que não tenha sido um talento, um dom. Ou seja, porque existe uma diferença entre dons e talentos. Então, dons foram recebidos, talentos foram desenvolvidos, tá? Mesmo que sejam naturais. Mas talvez você tenha desenvolvido isso na sua jornada. Então passou a ser uma habilidade sua. Então pelo que as pessoas te pedem ajuda? Segundo, que tipo de experiências, por mais estranhas que você tenha vivido, ou desconexas assim, que pareça, vocês viveram, que de alguma forma veio à memória de vocês, que podem ter moldado vocês para ser o que vocês são hoje. Eu contei a história da Joana, que foi líder de torcida, contei a minha história, que trabalhei com um grupo de mulheres há 17 anos atrás,
e que sempre era líder lá nos meus trabalhos. A Tami compartilhou aqui dela também, que ela também era sempre líder, e que hoje isso é um talento desenvolvido que hoje facilita ela conduzir grupos. Eu quero que você pense quais coisas que você fez que você nunca tinha pensado, mas que de alguma forma desenvolveram, forjaram quem você é, de forma positiva. Terceira, que habilidades vocês adquiriram, talvez em momentos bem desafiadores, mas que hoje contribuem para quem vocês são. Ó, a Carla colocou aqui, ó, acolhimento, liderança, proatividade, que são talentos que ela desenvolveu, que ela tem. Para o que ela faz hoje, né, que ela trabalha no ambiente político, a Carla é vereadora, então assim, são coisas que ela precisa. Acolhimento porque eu preciso ouvir o outro e me colocar no lugar do outro. Liderança porque eu preciso liderar a minha equipe e um grupo de pessoas para algo específico. Proatividade porque eu não posso ficar esperando, eu preciso agir. Então, tá vendo? As coisas que você desenvolveu, que você tem enquanto talento, gente, vou repetir a frase. Deus não desperdiça nada na sua história. Você pode não valorizar, você pode não achar que é bobagem, mas Deus não desperdiça nada, tá? E aí, peraí só um minutinho. E aí, olha só, presta atenção. Pra gente finalizar, eu vou trazer um exemplo pra vocês. Vocês querem? Querem que eu dê um exemplo pra vocês, gente? Eu dei o exemplo da Joana, mas eu quero que eu dê um exemplo que Deus tem trabalhado muito comigo, né? Esses últimos tempos. E ela vai ser... Vocês, no dia 30 de novembro, nós vamos fazer a nossa imersão presencial aqui em Lagoa da Prata. Carla, você vai ser convidada. Já te mando um convite aí essa semana. Vai ser uma imersão, vai ser uma tarde profunda de ativação de identidade de chamado. E uma das coisas que a gente vai usar como referência é a história de Esther. Deixa eu falar com vocês. Esther foi uma mulher judia comum que foi levada como escrava, vamos dizer, escrava não, né? Mas o seu país foi invadido, ela perdeu os seus pais, viveu dores muito profundas. E ela era uma improvável que se tornou rainha do Império Persa, tá? Ela nunca se viu como especial. Mas a sua história mostra que, por ser quem ela era, no lugar e no tempo em que ela vivia, Deus a usou para salvar todo o povo judeu. Entende? A história de Esther é tão maravilhosa, não sei se vocês já leram, mas vale a pena. Mas o que eu quero que vocês entendam? Ela não escolheu essa missão, mas por estar disposta a entender e ouvir o chamado e como ela também se dispôs a agir com coragem, ela se tornou uma peça fundamental no plano de Deus. Então, quando você se coloca disponível, atenta e realmente deseja de verdade, se compromete em viver essa vida, esse plano de Deus para você, que é um plano de paz e prosperidade, um plano onde você realmente vai acessar o extraordinário, mas não é algo facinho, não é miojo, sabe? 3 minutos você tá pronto, não, é um processo. Você vai ser usada de tal forma que você nem imagina. Quando ela estava no momento ali crucial dela tomar a decisão se ela ia viver o chamado dela ou não, no primeiro momento ela resistiu, ela falou, quem sou eu para fazer isso? E ela foi chamada à responsabilidade, que foi o mentor dela, que foi o tio, né, primo dela, e é o que eu faço hoje, né? Hoje eu me apresento, eu falo, sou mentora de mulheres ativadoras de propósito. Por quê? O meu chamado, o meu propósito é ativar o seu. Porque eu sei que quando você estiver ativado, você vai estar no seu lugar, usando aquilo que Deus te deu, outras pessoas vão ser impactadas. Então ela precisou de alguém falar com ela. Deixa eu te falar, não é porque você está vivendo no palácio e tem acesso a tudo de bom que você não vai ser impactada com essa situação. Porque você é judia. O que aconteceu? Um cara Amã resolveu matar todo mundo, todo o povo judeu.
Só que ela era judia, só que ninguém sabia. Ou seja, quando ela fosse, se aquele decreto ele fosse tornado real, ela também teria que ser sacrificada. Então a pessoa, Mordecai chegou pra ela e falou: você acha que você tá livre? Não, porque você... E aí ele fala uma frase, gente, que eu quero que você ouça aqui, porque alguém tá aqui que precisa ouvir nessa frase. Então, como é que fala? Vou lá, presta atenção na frase. Quem sabe não foi para este momento que você foi chamada. Essa foi a frase dele pra ela. E eu vou falar pra você que tá vivendo uma situação de desafio, que tem talentos aí, mas acha que eles não servem pra nada, que tá num lugar que você de alguma forma se sente vazia. Presta atenção. E eu vou falar essa frase pra você, não sei pra quem vai chegar essa mensagem. Quem sabe não foi pra esse momento que você foi chamada. Preparada para aquele lá, sabe? Aquela curso que você fez, aquela liderança no Grêmio Estudantil, ou aquele movimento, aquela empresa que você trabalhou por anos, que você estafou, mas você sabe? Quem sabe não foi para isso agora que você está sendo usada. Então, mesmo quando a gente não entende o motivo de estarmos em alguns lugares e situações, será que você não entende? Será que você não pode confiar no que Deus está fazendo? Será que a gente não pode começar a olhar para a nossa vida de uma nova perspectiva? Hoje eu quero encerrar para você com essa nossa aula, né? Mesmo que você tenha chegado agora, e se isso chegou até você é porque você precisa dessa mensagem, então você assista a gravação, ok? Vou fazer só um lembrete. Essas nossas lives, elas fazem parte do devocional, que a gente trabalha juntas lá no grupo de devocional, Vivendo de Propósito, que é um grupo fechado, gratuito. Todos os dias eu faço lá uma reflexão junto com as mulheres, através de um texto, áudio, e às vezes alguns encontros como este. Então essa semana, lá, em vez de ter as reflexões no grupo, a gente vai fazer aqui ao vivo, todos os dias, porque a gente vai se aprofundar sobre o chamado de Deus para a sua vida. Com o tema principal de cada uma de nós tem um chamado, um propósito. Hoje a gente está falando sobre o propósito dos seus dons e talentos, aquilo que você desenvolveu quanto capacidade e habilidade. E a gente vai falar amanhã sobre o propósito da sua dor e dos seus desafios. Então amanhã você não pode perder de jeito nenhum. Mas o meu convite é que vocês respondam as 3 questões que eu trouxe. E vocês orem, peçam a Deus para que Ele traga à sua memória aquilo que você precisa acessar quanto pista no que se refere a dons e talentos. Pede mesmo, gente, para que Ele mostre para vocês quais são e como vocês podem usar os seus dons no seu dia a dia. Ah, Karina, não sei. Você quer trabalhar de forma profunda? A gente vai ter um espaço para isso. É a comunidade Mulheres Vivendo de Propósito. Esse é um espaço, um movimento onde nós juntas por um ano vamos nos desenvolver, nos preparar e construindo um espaço para você resgatar a sua identidade, curar as suas dores, ativar o seu chamado, se tornar aquilo que Deus desenhou para que você fosse. Esse é o objetivo desse programa. Para que você aí sim possa fazer uma nova escolha profissional, performar melhor, ter novos resultados, prosperar, mas de uma forma no seu lugar de força. Entende? E aí então, eu quero que você comece a pedir a Deus para Ele trazer luz a isso. Quais são os seus dons? Como é que você pode usar isso de uma forma mais intencional no seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho, nas suas relações? Gente, não é sobre ser relevante, ser famosa, ocupar um lugar de grande impacto, não. Ou ter uma posição de destaque, como algumas são chamadas para ter. Não é todo mundo que é chamado para ter. Existem pessoas que têm muitos talentos que estão nos bastidores, existem pessoas que têm muitos talentos que estão na frente. Mas é sobre ser luz onde quer que você esteja, usando aquilo que Deus te deu para impactar, apoiar e servir as pessoas. Porque o plano de Deus para você, o seu propósito, não é sobre você ser realizada, é sobre você contribuir com o outro. Nosso propósito não é para nós. O fruto não é para a árvore, o fruto é para o outro. A árvore simplesmente está sendo árvore. Pega essa chave. O seu propósito não é para você, é para você servir as outras pessoas. Então eu quero que você pense nisso. Como que eu posso servir? Como eu posso impactar a vida das pessoas? Como eu posso, de repente,
fazer um novo movimento profissional através dos meus dons e talentos. Quais são eles? Quais são eles? Se faz sentido, gente, pra vocês, de alguma forma? Fala pra mim aqui uma palavra. Qual foi o seu maior aprendizado aqui comigo, nesse tempo que você esteve comigo? Fala pra mim. E aí eu quero te fazer um convite de estar comigo aqui todos os dias. E se você quiser se aprofundar mais, você vai mandar pra mim no direct. A gente tem o grupo de devocional gratuito, que lá a gente fala reflexão bíblica, texto bíblico, pra gente se aprofundar. Então, independente do que você acredita sobre Deus, espiritualidade, é um ambiente pra gente desenvolver inteligência espiritual. Mas se você deseja continuar se preparando, se capacitando para ser essa pessoa que Deus desenhou e viver a realidade que Deus tem pra você, o plano dele pra você, o seu lugar é junto com a gente na comunidade. Você vai mandar pra mim a palavra aqui, ó. Eu vou colocar aqui pra você, que eu nem ia fazer isso não, gente. Mas eu tô sentindo de fazer, porque eu acredito que tem mulheres aqui, ó. CMVP. Você vai mandar pra mim essas 4 letras. CMVP. Porque eu vou entender que você quer fazer parte desse movimento de mulheres que vivem de propósito. E eu vou te explicar como é que funciona esse movimento, do que se trata, pra você ver se esse é o passo que vai te ajudar a continuar explorando, cada vez mais se aprofundando, com experiências, com ferramentas, com estrutura, para que você resgate essa sua identidade, comece a ser no mundo quem você nasceu para ser, tá? E amanhã às 8 horas, ó, eu te espero aqui, a gente vai falar o propósito da dor, do que você passou quanto desafio e dor. Vamos lá, ó. Nossos frutos servem aos outros, maravilhoso. Nada, deixa eu até fazer um print aqui, ó. Nada vem por acaso, nada mesmo. Maravilhoso, Carla. E amanhã você vai entender que nada mesmo, né? Inclusive aquela treta que você passou na vida, Deus não desperdiça. Amadas, beijo pra vocês. Vou deixar uma caixinha. Vou salvar isso aqui. Comenta lá pra mim, tá? Presta atenção. Eu vou salvar essa live. Comenta lá qual foi esse seu aprendizado, novamente, que você colocou aqui pra mim. Marca alguém que você acredita que vai se beneficiar com essa mensagem. Eu conto com vocês pra gente divulgar isso, pra tirar as pessoas de um lugar de falta de sentido, de realização. E amanhã às 8h07 nós estaremos aqui pra gente continuar nossos aprendizados e aprofundamentos, tá? Beijos!